Olá pessoal, eu sou o Pedro Volpiani, engenheiro formado na Poli-USP com mestrado e doutorado em mecânica dos fluidos, e hoje eu vou falar sobre centro de massa de um ponto de vista bem prático, sem aquelas integrais duplas ou triplas de cálculo 2, ok? É importante conhecer a posição do centro de massa em diversas situações na engenharia. A performance de um carro em curvas está ligada à posição do centro de massa, a estabilidade de um avião também. Aqui eu mostro um vídeo da Keep Flying, equipe de aerodesign da USP, onde a gente vê claramente a diferença de um avião balanceado e de um avião desbalanceado. E tudo isso está ligado à posição do CM do avião. Nós podemos definir centro de massa como sendo o ponto hipotético onde toda a massa do sistema está concentrada. Dado um sistema com N partículas posicionadas ao longo de um eixo X, no qual a massa total é dada por m igual a m1 mais m2 mais mn, a posição no centro de massa é definida pela somatória de mi/xi sobre a massa total do sistema. Em outras palavras, podemos olhar essa equação como uma média ponderada da posição de cada partícula de massa mi, onde o peso de cada termo é a fração da massa total contida na posição xi. Para definir o centro de massa de um objeto homogêneo, divide-se e distribui-se a massa de um objeto de forma contínua, tomando cada partícula do objeto elementos infinitesimais de massa dm. Desta forma, as coordenadas do centro de massa são definidas pela integral da posição dm sobre a massa total. A partir da definição de centro de massa, temos a seguinte equação. A massa total do sistema vezes a posição no centro de massa é igual a m1r1 mais m2r2 mais mn/rn. Derivando essa expressão em relação ao tempo, nós obtemos uma equação similar para a velocidade. E derivando novamente, nós obtemos uma expressão similar para a aceleração. Cada termo mi aí dessa equação refere-se a uma partícula específica e é igual à força resultante que atua nessa partícula. Essa força resultante é composta de duas partes, as forças externas do sistema e as internas de interação mútua entre as partículas. Ora, pela terceira lei de Newton, a soma total das forças internas que atuam em um sistema de partículas é nula. Assim, o centro de massa de um sistema de partículas se move como se toda a massa m desse sistema estivesse concentrada nesse ponto e essa massa estivesse sob a ação da força externa resultante. Vamos falar agora de propriedades do centro de massa. Se o sistema de pontos materiais admite um eixo de simetria, então o centro de massa pertence a esse eixo. Considere agora uma chapa homogênea em forma de T como mostra a figura. Para calcular o centro de massa dessa peça, devemos considerar cada parte da figura individualmente, encontrar os seus centros de massa e em seguida somá-los. Vamos fazer o nosso primeiro exercício. Quais são as coordenadas do centro de massa das três partículas que aparecem no desenho a seguir? O que acontece com o centro de massa quando a massa da partícula de cima aumenta gradualmente? A unidade de distância é o metro. Dado m1 igual a 3 kg, m2 igual a 4 kg e m3 igual a 8 kg. Esse exercício é bem simples. Vamos aplicar as fórmulas para determinar a posição do centro de massa. O referencial que vamos usar já foi dado na figura. A componente em x é dada pela somatória de mi/xi sobre a massa total. Logo, é igual a 3 vezes 0 mais 4 vezes 2 mais 8 vezes 1 dividido por 3 mais 4 mais 8, que é igual a 16 sobre 15 metros. Fazendo a mesma coisa para a componente em y, nós obtemos que y no centro de massa é igual a 20 sobre 15 metros. Usando as definições das coordenadas do centro de massa, podemos dizer que a posição do centro de massa é igual a m1 vezes a posição da partícula 1, mais m2 vezes a posição da partícula 2, mais m3 vezes a posição da partícula 3, dividido pela massa total, que é igual a m1 mais m2 mais m3. Se a massa da partícula 3 aumenta gradualmente, passando do valor m3 para o valor m3 mais ΔM3, a posição do novo centro de massa vai ser igual à posição do centro de massa anterior, mais ΔM3R3 sobre M1 mais M2 mais M3. Ou seja, se uma das partículas aumentar gradualmente a sua massa, o centro de massa gradualmente se moverá na direção dessa partícula. Exercício 2. Determine o baricentro do sistema apresentado na figura, composto por uma chapa circular de raio R que possui um furo de raio R sobre 4 na posição apresentada na figura. O sistema possui ainda uma nervura vertical soldada de comprimento R e altura R sobre 4. Considere o sistema de coordenadas O, X, Y, Z.
As chapas têm espessura desprezível e são feitas de material homogêneo com densidade de área ρ. Nós sabemos que a massa da seção retangular e circular é proporcional às suas respectivas áreas. Nós também conhecemos as posições de seus centros de massa. Nós vimos que é possível, então, somar essas posições ponderando pela fração mássica de suas partes. Mas e o furo? Ora, se nós podemos somar, também podemos subtrair. Assim, encontramos a resposta do enunciado. Exercício 3. O móvel que está em equilíbrio, como mostrado na figura, é composto de duas peças planas do mesmo material homogêneo em densidade superficial γ. A primeira peça é um disco circular de raio 2R com um furo excêntrico de raio R. O pingente circular de raio R é preso à primeira peça através de um fio flexível de massa desprezível. O móvel é pendurado ao ponto fixo O também através de um fio ideal. O fio DE é cortado, removendo-se o pingente e a peça perfurada assume uma nova posição de equilíbrio. Pede-se: A. Mostrar que o móvel na configuração original encontrava-se em equilíbrio. B. Determinar o centro de massa da peça perfurada. C. Determinar o ângulo de inclinação da peça perfurada na posição de equilíbrio sem o pingente. D. Determinar a força no fio AO que sustenta o móvel nas duas configurações, sabendo que a aceleração da gravidade vale G. Para responder à questão A, nós temos que mostrar que o peso do conjunto está alinhado com a tração no fio OA. Para calcular a posição do centro de massa no eixo X, nós vamos precisar decompor a peça em três partes: o disco de raio 2R, o furo de raio R e o pingente também de raio R. Nós sabemos que a massa das peças é proporcional às suas respectivas áreas. Assim, a posição X do centro de massa é dada pela área do disco grande sem furo, vezes a posição de seu centro de massa, no caso 0, mais a massa negativa do furo vezes a posição de seu centro de massa, no caso menos R, mais a massa do pingente vezes a posição do centro de massa, menos R, dividido pela massa total do conjunto. Nós vemos que o numerador dessa expressão é igual a 0. Portanto, o centro de massa pertence ao eixo Y e o móvel está em equilíbrio. Vamos agora determinar o centro de massa da peça perfurada. Calculando de forma análoga ao item A, na horizontal nós obtemos que o x do centro de massa é igual a r sobre 3. Perceba que em y nós temos um eixo de simetria, assim a posição y no centro de massa é igual a 0. Para calcular quanto a peça vai girar, nós precisamos saber o ponto de aplicação da tração e o ponto de aplicação da força-peso. A peça perfurada girará alfa graus de tal modo que a tração no ponto A esteja na mesma linha do peso aplicado no ponto G. E o ponto G nós sabemos a sua localização, é r sobre 3 em x e 0 em y. Assim, a tangente do ângulo alfa vai ser r sobre 3 dividido por 2r. Logo, alfa é igual ao arco cuja tangente vale 1 sobre 6. Para responder o item D, nós precisamos saber que no equilíbrio a tração é igual ao peso. E o peso é a área vezes a densidade superficial γ vezes G. Exercício 4. Um homem de massa m está pendurado em uma escada de corda presa a um balão de massa mzão, conforme a figura a seguir. O balão está parado em relação ao solo. A. Se o homem começar a subir a escada com velocidade vhb relativa ao balão, em que direção e com que velocidade em relação à Terra o balão se moverá? B. Qual será o movimento depois que o homem parar de subir? Nós temos pela soma de vetores que a velocidade do homem é igual à soma vetorial da velocidade relativa do homem em relação ao balão mais a velocidade do balão. Como o conjunto homem mais balão estava inicialmente em repouso e a resultante das forças externas é nula, temos que a velocidade do centro de massa não se altera com o movimento do homem. Assim, a velocidade do centro de massa deve permanecer nula. Logo, mvh mais mzão vb é igual a 0. Nós concluímos que a velocidade do balão é igual a menos m sobre m mais mzão vhb. Por essa equação, se o homem parar de subir a escada, o balão volta ao seu estado estacionário. Exercício 5. Um sapo de massa m está parado na extremidade de uma tábua de massa mzão em comprimento L. A tábua flutua em repouso sobre a superfície de um lago. O sapo pula em direção a outra extremidade da tábua com uma velocidade v, que forma um ângulo θ com horizontal. Determine o módulo da velocidade inicial do sapo para que ele atinja a outra extremidade da tábua. Vamos supor que quando o sapo pula, a parte da tábua onde ele estava afunda um pouco, mas volta a boiar, de modo que quando ele tocar na outra extremidade, a tábua já estará na posição horizontal. Como o conjunto estava em repouso, a velocidade do centro de massa é nula.
O sapo salta para a direita e a tábua se move para a esquerda com velocidade de Vzão. Assim, mv cosseno θ é igual a mzão Vzão. Logo, Vzão é igual a mv cosseno θ sobre mzão. O tempo que o sapo permanecerá no ar é igual a 2 vezes o seu tempo de subida. Assim, t é igual a 2 vezes seno θ sobre g. E o deslocamento horizontal do sapo é igual a v cosseno θ vezes t. Perceba que essa é a expressão de alcance derivada na aula 2. O deslocamento horizontal da tábua L-x é igual a Vzão vezes t. Substituindo as expressões de x, Vzão e t em função dos dados do problema, e resolvendo para v, nós obtemos que a velocidade do sapo deve ser igual a raiz quadrada de gl sobre 1 mais m sobre mzão seno de 2θ. Eu vou deixar o exercício do cachorrinho no bote para vocês resolverem. A resolução vocês podem baixar no meu website. A nossa revisão sobre centro de massa termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para mais exercícios de física, não se esqueçam de seguir o canal e dar like no vídeo. Até a próxima, pessoal!